pessoas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais uma aula? Recapitulando, gente, semana passada a gente falou sobre as nossas capacidades físicas, correto? Hoje a gente vai começar a se aprofundar em todas elas, começando com a força. Hoje a gente vai entender o que é a força física e como a gente faz para desenvolver a força física no nosso corpo. Gente, primeira coisa, para entender força, a gente tem que entender como funciona o nosso músculo, porque é através da nossa musculatura que a gente consegue gerar força no nosso corpo. Então, olha essa fotinha aqui do lado. Esse, gente, é um desenho do nosso músculo, tá? E se você reparar, você vai ver que ele é feito de vários filetezinhos. Esses filetezinhos são chamados de fibra muscular. E é através da fibra muscular que a gente consegue gerar força no nosso corpo. Como? Essas fibras, elas têm a capacidade de contração, ou seja, elas têm a capacidade de encolher e de estender. E quando elas estão contraindo, elas geram a força necessária que o nosso corpo tem para movimentar objetos, movimentar parceiros ou movimentar a nós mesmos. Pois é, gente, a nossa força está inteiramente ligada às nossas fibras musculares e à capacidade que ela tem de contrair. Outra coisa que influencia bastante é a quantidade de fibra muscular que tem os nossos músculos. Vocês já repararam que pessoas que são esportistas, halterofilistas, que conseguem mover uma grande quantidade de peso, são pessoas muito musculosas? Porque quanto mais fibras musculares a gente tem no nosso corpo, maior a capacidade elas têm de gerar força. Entendido? A nossa força pode ser dividida em 3 grupos. O primeiro, força pura ou força bruta, que é o quê? É aquela força que a gente percebe de mover um objeto, de levantar alguma coisa, de fazer um movimento carregando muito peso. Um grande exemplo disso são os halterofilistas, as pessoas que conseguem levantar pesos imensos. Esse é o exemplo de força pura ou força bruta. O segundo tipo de força é a força explosiva. O que seria a força explosiva? É a capacidade que os nossos músculos têm de gerar força a partir de um estado de repouso. Ou seja, quando você está parado e você, numa explosão de força, gera um movimento. Quer testar isso aí na sua casa? Faz o seguinte, você vai chegar do lado da sua parede e vai botar o braço assim, ó, estendidinho, ver até onde a ponta do seu dedo vai encostar. Aí você, do lado da parede, com o pezinho paradinho, você vai dar um impulso e pular o mais alto que você conseguir. Essa distância entre a ponta do seu dedo em estado de repouso e a ponta do seu dedo onde você conseguiu tocar com o salto é a sua força explosiva. O terceiro tipo de força é a força de resistência. É quanto tempo o seu músculo, a sua musculatura consegue permanecer fazendo força, resistindo ao cansaço, ao desgaste. Quer testar isso na sua casa? Você vai pegar agora um objeto mais pesado, mais ou menos 1 quilo, e vai estender o seu braço segurando ele. Pode ser a frente, pode ser o lado. E vai manter estendido até você cansar. Essa é a sua força de resistência. Tá bom, professora, mas como é que eu consigo desenvolver a minha força corporal? Existem muitos exercícios físicos que a gente pode fazer para desenvolver a nossa força muscular. Por exemplo, academia. A musculação dentro da academia é feita diretamente com esse objetivo: aumentar a capacidade do nosso músculo de contrair e gerar tensão. Outro tipo de atividade é a calistenia. Alguém já ouviu falar? Que é fazer exercícios físicos utilizando o peso do nosso próprio corpo e o espaço em volta da gente. Quer ver um vídeo de exemplo? Esse aqui.
Gente, e o CrossFit, ele utiliza muito da força explosiva. Se vocês pararem para assistir, vocês vão ver que são todos movimentos muito rápidos, movimentos explosivos, movimentos de salto, de pulo, de arremesso. Então, é um esporte que trabalha muito a força explosiva e a força de resistência, já que você passa muito tempo se exercitando no máximo da sua capacidade. Mas, professora, só esses esportes desenvolvem a nossa força? Não. Quer exemplos de exercício físico que desenvolve e muito a nossa força? Você tem o yoga, você tem o pilates, você tem o balé. Sim, bailarinas e bailarinos são pessoas extremamente fortes, se você parar para prestar. Então, assim, gente, a possibilidade é imensa para a gente desenvolver a capacidade física da nossa força. Então, o que a gente tem que fazer? Conhecer, testar, experimentar e achar aquilo que é melhor pra gente, que combina mais com a nossa personalidade e com o nosso estilo de vida. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o que é força e como desenvolver a nossa força, beleza? Se ficou alguma dúvida, eu quero que vocês deixem perguntas aqui embaixo na caixinha da atividade, tá bom? Pra gente conversar e eu poder esclarecer essas dúvidas pra vocês, beleza? Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até a próxima aula. Beijo!